A origem da Batgirl. Antes de começarmos, você tem a chance de inscrever-se no canal e curtir este vídeo. Não vai doer, então você pode fazer tranquilamente isso. Bem, já deu tempo de fazer, porque é bem rápido e fácil, então vamos começar. Episódio de hoje: A origem da Batgirl. Bem, nós não estamos falando sobre a Stephanie Brown, tá? Stephanie Brown, que em 2009 ela se tornou a quarta Batgirl, né? Stephanie Brown, que também já foi uma Robin. Na verdade, o Batman teve vários auxiliares, né? Entre eles uma garota, né? Além do Batman da realidade alternativa do Cavaleiro das Trevas, na cronologia regular do Batman, houve uma garota que era Robin, que era Stephanie Brown. E ela foi a quarta Batgirl. Também não estamos falando da Cassandra Cain. Cassandra Cain, que é filha da Lady Shiva, que é uma das inimigas do Batman. A Cassandra Cain, em 1999, ela se tornou a terceira Batgirl, né? A terceira pessoa a utilizar esse manto e esse nome. A Lady Shiva, por curiosidade, embora seja inimiga do Batman, ela ajudou o Batman a se recuperar depois que o Bane rompeu a sua coluna. O Bane ele deixou o Batman aleijado, e aí o Batman ele conseguiu depois se recuperar, mas ele precisava de um treinamento para voltar a ser o Batman, e quem fez isso foi a Lady Shiva. Ela é a mãe da Cassandra Cain, que é a terceira Batgirl. Bem, na verdade, vamos pro começo aqui, né? A primeira pessoa a utilizar esse nome de Batgirl foi a Bat Kane, isso em 1961. Então, na revista Batman, já existia a Batwoman, né? E aí a sobrinha da Batwoman era Kate Kane, ela tinha uma sobrinha chamada Bat Kane. E a Bat Kane ela estreou como Batgirl. O uniforme dela, assim, bem diferente dos uniformes utilizados pelas posteriores Batgirls. Você vê um vestido vermelho com detalhes em verde, na capa verde. Uma máscara que não esconde muita coisa, né, e ela é loira. Bem, essa primeira Batgirl, ela não é muito conhecida. Mas ela apareceu aqui no Brasil, inclusive. Uma de suas aventuras, né, de 1961, que ela voltou a aparecer outras vezes na revista do Batman, foi publicada aqui no Brasil em 1963. Aí é interessante aqui a tradução, né? No caso aqui a tradução da Ebal, Editora Brasil América, que foi uma das editoras que publicou as histórias do Batman no Brasil. Aqui nós vemos que a tradução colocou ela como a companheirinha de Mulher Morcego. Aí no caso, o Batman não era traduzido, né, não traduzem ele como Homem Morcego, né, às vezes colocam isso como se fosse um subtítulo, só que é repetitivo, né? É a mesma coisa que falar Hurricane, o furacão. Mas aqui no caso, em vez de utilizar Batwoman, colocaram Mulher Morcego. E observe, né, no caso aqui da capa, né, morcego com acento circunflexo no E. Bem, então ela chegou a aparecer aqui também no Brasil, foi publicada aqui no Brasil essa primeira Batgirl. Mas a Batgirl que talvez seja mais conhecida é aquela que apareceu com a série de televisão, a série dos anos 60 do Batman. Era uma série cômica, né?
Inicialmente, né, os protagonistas eram Batman e Robin, mas em 1967, a atriz Yvonne Craig, ela se tornou a Batgirl na série de televisão. Ela utilizava um traje roxo ou violeta, parecido com o traje do Batman, tinha o mesmo símbolo no peito, e ela era apresentada como sobrinha, aliás, era apresentada como a filha do comissário Gordon, e trabalhava como bibliotecária. Essa personagem, essa Batgirl, essa versão, ela apareceu primeiro na televisão para depois ser transportada para as histórias em quadrinhos. A personagem Batgirl da Yvonne Craig, ela utilizava uma motocicleta, enquanto Batman e Robin eles tinham vários veículos, né? Eles também tinham uma moto com um sidecar na qual o Robin ficava, né? Geralmente em algum momento esse sidecar se separava, mas o veículo da Batgirl era exclusivamente a sua motocicleta, a motocicleta com a mesma cor da sua a mesma cor roxa do seu capuz. Bem, aí no mesmo ano de 67, em que a Batgirl estreou na série de televisão, ela também apareceu nos quadrinhos, na revista Detective Comics, né, a revista na qual o Batman estreou. E aí nós vemos na capa assim, né, Meet the New Batgirl, né, conheça a nova Batgirl. Isso já era um sinal de que havia uma Batgirl anterior, né, que era a Batcane. E aí, então essa aqui é a nova Batgirl, que ela é a versão em quadrinhos da mesma personagem que apareceu na série de TV. Aqui no caso, né, os quadrinhos então acompanharam, né, o que aconteceu na televisão. Essa nova Batgirl, que é a segunda, né, personagem a ter esse nome nos quadrinhos, ela foi publicada aqui no Brasil no ano seguinte, em 68. Só que aqui os problemas de tradução. Na capa da revista Almanac de Batman, nós vemos que o que aparece ali é a estreia milionária da Mulher Morcego. Não é Mulher Morcego, porque no inglês é Batgirl, né? É Garota Morcego. Mulher Morcego é outra, é a Batwoman, que chegou a aparecer, né, nos quadrinhos. Depois, posteriormente, apareceu uma nova Batwoman, que inclusive ganhou séries pela Warner mais recentemente, mas aqui essa personagem é a Batgirl, não é a Batwoman. Bem, qual que é a história dessa segunda Batgirl? Ela é Bárbara Gordon, a filha do comissário Gordon. Bárbara Gordon trabalha como bibliotecária, e a estreia dela como super-heroína se dá por acaso, nesse ano de 67. Porque, na verdade, ela está indo para uma festa fantasia, né, um baile da polícia, baile de máscaras, e ela resolve fazer um uniforme inspirado no Batman, e aí ela cria então uma roupa de Batgirl. Então ela na verdade não pretendia ser super-heroína, ela queria ir numa festa fantasia. Então ela criou um traje, mas no caminho para a festa, ela acaba cruzando com um inesperado ataque de alguns bandidos à dupla dinâmica. O vilão, conhecido como Mariposa Assassina, ele resolve atacar o carro de Bruce Wayne e do seu pupilo, Dick Grayson. E aí acontece que a Bárbara Gordon, ela resolve intervir. Ela resolve intervir, sem saber que ambos são Batman e Robin. Ela parte para cima do Mariposa Assassina e do seu bando. Nesse momento a gente descobre que ela pratica judô
E ela usa o que ela sabe ali de artes marciais para conseguir enfrentar os vilões. O Bruce Wayne aproveita a distração causada pela inesperada Batgirl e ele vai se trocar de roupa para voltar como Batman. É. E ele, enquanto ele foge ali para se transformar, ele também menciona, né, a New Batgirl, quer dizer, é uma nova Batgirl, né, fazendo referência ao fato de que houve anteriormente uma outra Batgirl. Bem, aí acontece que nessa primeira história, né, a Batgirl, embora ela auxilie ou tente auxiliar a dupla dinâmica, né, ela é tratada ali como uma auxiliar, né, e não estando na mesma posição dos dois. Né. Até o Robin faz um gracejo com a Batgirl quando ela descobre que ela acabou atrapalhando um plano do Batman e Robin para capturar o Mariposa Assassina e para ter provas contra ele para prendê-lo. Bem, aí acontece o seguinte, né? Essa Batgirl, Barbara Gordon, ela continua aparecendo esporadicamente nas histórias do Batman, até que em 1985 acontece a Crise nas Infinitas Terras, que foi uma série em 12 edições, que a DC Comics lançou para tentar colocar ordem na cronologia das suas histórias, porque ao longo dos anos a DC foi adquirindo personagens de outras editoras e também tem um problema que ela tinha personagens que haviam sido criados desde os anos 40. E aí, para tentar lidar ao longo do tempo com versões diferentes e aparentes contradições, a DC utilizou o conceito de terras paralelas. Então existiam vários mundos, existia mais de um Superman, mais de um Batman, existe um Superman mais velho, um mais novo, tinha uma terra que tinha um Superboy, outra não. Uma terra o Batman tinha casado com a mulher gato e tinha uma filha que era caçadora. E esse evento ele acabou modificando algumas coisas, criando um novo passado para todos os personagens, de maneira que existisse uma terra só ao final desse evento. A Crise foi publicada no Brasil 2 anos depois, em 87, começando a ser publicada na revista Os Novos Titãs. Ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, na qual existia uma revista própria para a Crise, aqui no Brasil ela foi espalhada nas revistas que já eram publicadas, dos Titãs, do Superman, que era Super-Homem na época, aqui no Brasil, na Super Amigos. Então virou... a história se espalhou entre várias revistas. Bem, aí aconteceu, a história da Batgirl após a crise ela foi reformulada. Em 87 foi publicado a revista Secret Origins, com as origens, as novas origens da Batgirl e do Doutor Meia-Noite, que é um personagem que foi criado nos anos 40. O Doutor Meia-Noite é um médico cego, mas que ele utiliza um óculos que consegue fazê-lo enxergar no escuro. E por isso ele só atua à noite, como super-herói. Nessa revista, a Batgirl, Barbara Gordon, segunda Batgirl, ela foi reapresentada. Então a história de origem dela foi recontada, preservando a essência. Então ela estava indo para um baile da polícia, e aí encontrou Bruce Wayne e o seu pupilo sendo atacados pelo Mariposa Assassina, e aí naquele momento então ela resolveu se tornar uma super-heroína. Mas na verdade, nessa reformulação, ela já tinha uma intenção de ser uma super-heroína. E ela já estava treinando para isso. Então aqui, nessa nova versão, ela tem um treinamento maior do que apenas o aprendizado de judô. Mas a Barbara Gordon permaneceu como Batgirl, depois da crise nas Infinitas Terras.
Só que em 1988, Alan Moore pediu autorização para DC para fazer uma história na qual o Coringa ele atacava a Bárbara Gordon. Não por ela ser a Batgirl, mas por ser a filha do comissário Gordon. O Coringa ele queria provar ao comissário Gordon que bastava um dia ruim para uma pessoa ficar louca. E por isso ele fez o comissário Gordon passar por uma tortura, começando com um ataque à sua filha. O Coringa atirou a queima-roupa na Bárbara Gordon, e esse tiro acabou atingindo a coluna dela. E aí nós vemos o desdobramento posterior disso. Em 1989, a Bárbara Gordon aparece na revista Suicide Squad, a revista do Esquadrão Suicida, e ela aparece numa cadeira de rodas. Então ela acabou ficando paralítica depois do ataque do Coringa. Ela aparece no final da história falando com a Amanda Waller, a líder do Esquadrão Suicida, por um computador. E ela se identifica ali como Oráculo. Então, a partir nessa revista, ela estreia com uma nova identidade de Oráculo. E agora ela atua como uma agente de informações. E é interessante ver uma referência, né, à sua vida passada como Batgirl, porque é uma boneca, né, que seria uma boneca de uma Batwoman ao lado do seu computador. Mas a Bárbara está... ela termina chorando, né, talvez, pelo sofrimento de não poder mais andar. Bem, embora nos quadrinhos, né, a Bárbara não fosse mais a Batgirl, em 97, no filme Batman e Robin, com George Clooney e Chris O'Donnell, a Batgirl apareceu, interpretada por Alicia Silverstone. Alicia Silverstone, que é conhecida pelas patricinhas de Beverly Hills, quando era adolescente, ou melhor, não adolescente, quando era mais jovem, né? Então, ela foi a Batgirl, ela interpretou o papel de Bárbara Gordon nesse filme. Que depois não teve continuidade. Essa primeira série de filmes do Batman, ela já estava em decadência e, na verdade, esse quarto filme, ele acabou enterrando a franquia do Batman por algum tempo, e ela só foi ressuscitada com a trilogia do Christopher Nolan, com Christian Bale no papel de Batman. Bem, aí em 1999, 2 anos após o filme Batman e Robin, estreia a revista Birds of Prey, Aves de Rapina. Nessa revista nós temos uma união da Canário Negro, que foi durante muito tempo a parceira do Arqueiro Verde, a Dinah Lytle Lance, que tem o poder de emitir um grito sônico, e ela também é artista marcial. Ela agora resolve deixar, né, o Arqueiro Verde aqui e começar a atuar de forma mais independente, mas em parceria com a Bárbara Gordon, que se torna a sua agente de informações, né, com a identidade de Oráculo. Então, enquanto a Canário Negro vai a campo, né, a Bárbara ela vai municiando ela de informações. Em uma das edições dessa revista, Birds of Prey, a Mulher Gato apareceu e chegou a colaborar um tempo com a Canário Negro e com a Oráculo. É curioso que, em 2002, estreou uma série chamada Birds of Prey, inspirada nessa revista, que trazia a Bárbara Gordon como Oráculo, trazia Canário Negro, só que nesse caso, um Canário Negro adolescente, e trazendo uma terceira participante desse grupo, que é a Caçadora. No caso da série, a Caçadora não usava na série de TV uniforme, ao contrário do que ela usa nos quadrinhos. E é interessante ver o seguinte: embora nos quadrinhos a Caçadora ela não fosse mais a filha do Batman, porque com a crise nas Infinitas Terras eles tiveram que reformular. Depois da crise não havia mais um Batman casado com a Mulher Gato e, portanto, não poderia ter uma filha com ela.
Então eles reformularam o passado da caçadora. Nos quadrinhos, a caçadora passou a ser filha de um gangster que não aceitava o trabalho do seu pai e resolveu agir contra ele. Então, ela conservou seu nome de Helena, mas ela deixou de ser Helena Wayne, porque não fazia mais sentido. Mas na série de TV, eles resolveram pegar a origem pré-crise. Na verdade, a crise ela não resolveu os problemas que a DC pretendia. Né? Esses problemas voltaram, porque começaram a resgatar várias coisas pré-crise. E a série de TV trouxe de volta a origem pré-crise. Então a Helena da série de TV é Helena Wayne. E ela é filha do Batman com a Mulher Gato. Inclusive na série, o Batman às vezes aparecia assim, mas só o vulto dele. E ela fazia referência, ela morava na mansão Wayne. E inclusive o ator que fazia o Alfred era o mesmo Alfred do primeiro filme do Batman com o Batman de 89, que resgatou a franquia no cinema com o Batman sombrio. E então é uma coisa estranha assim. Mas nessa série, então, as aves de rapina elas se tornaram um trio, né, que era a caçadora, a oráculo e a canário negro. E em relação à mulher gato, né, embora existisse uma relação da mulher gato na série, que era a mãe da Helena, da caçadora, o nome da série não era Mulher Gato, o nome da série era Ave de Rapina. Mas aqui o SBT resolveu colocar o nome de Mulher Gato na série, sendo que a Mulher Gato só aparecia em flashback, lembranças, e muito curtas. Então, quem assistiu e não conhecia os quadrinhos, talvez ficasse confuso, né? Porque na verdade não tinha Mulher Gato, ou pensasse que a Mulher Gato era Helena, que na verdade era a caçadora. Bem, em um momento da série, a Oráculo, a Bárbara Gordon, ela consegue recuperar os seus movimentos e ela volta a trajar o seu manto de Batgirl, inclusive enfrentando a filha do Coringa. A Batgirl, né, nessa série, é interpretada pela atriz Dinah Meyer. Bem, a aparição da caçadora na série de televisão pode ter influenciado nos quadrinhos, pois em 2003 a caçadora passa a fazer parte da equipe Birds of Prey, da equipe Aves de Rapina. Então aí nós temos o retorno da caçadora, retorno de onde? São as referências de sentido duplo, porque a caçadora ela tinha uma presença mais frequente no universo pré-crise, inclusive fazendo uma dupla com a Poderosa, que depois isso foi esquecido no universo pós-crise, porque acabou que a ligação dela com o Batman, sendo a filha do Batman Mulher Gato, era uma coisa bem forte para essa personagem. E aí, tirando isso dela, isso deixou ela perdida, assim, tipo, e agora, né? O que ela vai fazer, né? Por que, né, essa personagem deve existir? E aí, a inclusão dela nesse grupo acabou sendo conveniente. Então, nós temos aqui em 2003 o grupo completo, o trio Aves de Rapina, né, uma equipe só de mulheres. A Caçadora, Canário Negro, e a Oráculo, Bárbara Gordon. Então, essa é a história, né, de Bárbara Gordon, que foi a segunda Batgirl, e que talvez seja uma das Batgirls mais conhecidas.